Bom, nós temos dois tipos de informação que vão estar circulando aqui pelo software, né? O áudio e o MIDI. Né? Tanto que aqui ele já abre para a gente, né, de preset já, 2 canais áudio e 2 canais MIDI. O que é o MIDI? O MIDI ele é uma informação, né, de um conjunto de parâmetros que vão se tornar áudio, ou seja, que vão gerar som. Né? Geralmente ele está atrelado ao uso de algum instrumento. Né? Então, por exemplo, aqui no menu da esquerda eu tenho vários, né, menus, onde inclusive um se chama instrumentos, né? Que são instrumentos, né, VSTs que já vêm de fábrica com o próprio Ableton, são sintetizadores, e eles conseguem ser hospedados aqui nesses canais MIDI. Né? Então aqui, via protocolo MIDI, né, ele vai mandar um conjunto de informações para esse instrumento, dizendo quais parâmetros serão modulados, né, quais notas serão tocadas, né, com qual volume, etc. E isso, então, esse instrumento vai produzir o som, ok? Que poderá ser gravado ou não. Né? Nós não vamos usar esses instrumentos por enquanto, né? Nós vamos focar aqui no áudio. E o que é o áudio? O áudio é justamente esse som já gravado, tá? Sempre que a gente fala de áudio, a gente vai estar falando de um som que foi gravado em algum momento. Seja ele gravado com um microfone, seja ele gravado direto de um cabo da tua guitarra elétrica, seja ele gravado de um próprio instrumento MIDI. Tá? Uma vez que ele foi gravado, ele vira um arquivo de áudio e ele vai ser hospedado nesses canais aqui. Então eu vou deletar esses 2 canais MIDI, porque por enquanto eles não nos interessam. Então eu tenho aqui os canais de áudio. Bom, uma característica do Ableton é o uso de 2 telas simultâneas. Tá? Então nós temos aqui a tela de mixagem, né, onde você tem o controle de volumes, né, o controle de endereçamento de entradas e saídas de cada canal, etc. E a tela de cenas, né, que é aqui onde a gente vai estar colocando os nossos arquivos de áudio para rodar. Simultaneamente, nós temos o uso dessa tela de arranjo. Né? Se a gente pressionar a tecla Tab, nós mudamos aqui de tela, ou então tem esse menu aqui em cima também. Essa tela de arranjo ela é específica para quando a gente vai trabalhar com a questão formal da música, né? Ou seja, organizar a música em partes, né, de introdução, parte A, parte B e etc. Então, por isso que a gente enxerga ela linearmente. Né? Em cima aqui tem ela organizada em compassos e embaixo em segundos e minutos. Tá bom? Nós não vamos usar essa tela por enquanto, a gente vai ficar aqui nessa tela de clipes ou telas de cenas. Tá? Onde a gente tem o controle de volume, controle do sinal e o controle do que está sendo tocado. Para a gente criar outros arquivos, outros canais de áudio, a gente pode simplesmente vir em Insert Audio Track ou pressionar a tecla de atalho Ctrl T. Tá? E a gente consegue criar aqui outros arquivos de áudio. Tá bom? Você também pode selecionar o canal e apertar um Ctrl D e ele vai duplicar. Tá bom? Ok. Mas como que a gente traz, então, esses sons gravados, esses arquivos de áudio para dentro do Ableton? Isso é muito simples. Né? Você pega lá no teu diretório, lá do teu HD, né, um determinado arquivo de áudio, um arquivo MP3, em Wave, AIFF e entre outros formatos. Se eu não me engano, o Ableton não aceita muitos formatos, na verdade. Então você simplesmente arrasta esse arquivo para um canal de áudio. Né? Você pode arrastar um arquivo, como você pode arrastar vários arquivos, ok? E ele já vai aparecer ali dentro do programa. Reparem que sempre que eu arrasto um arquivo de áudio aqui para dentro do Ableton, ele cria um arquivo estranho aqui dentro do meu HD.
né? Esse arquivo é onde o Ableton vai estar estocando todas as informações de análise enfim, outras questões que ele trabalha ali em torno desse arquivo de áudio, né? Então, se esse arquivo ele foi cortado, se ele foi transformado de alguma maneira e etc., ele fica sempre estocando essa informação aqui nesse arquivinho. Ou seja, se você deletar, não vai acontecer nada com o teu arquivo de áudio, mas o programa vai perder as informações que ele recolheu, tá? Isso pode não significar nada, como pode também fazer você perder coisas bem importantes. Depende do que tiver acontecido ali dentro do seu projeto, tá bom? Outra maneira de você importar esses arquivos é pressionando a tecla Ctrl e eles vão aparecer em linha e vai abrir um canal para cada arquivo, ok? Todas essas maneiras funcionam e o processo é o mesmo, tá? Vou então fechar aqui. Vamos focar um pouco aqui nesse projeto, tá? Eu tenho então esses arquivos, cada um deles tem um tipo de informação, tá? Ok? A minha barra de espaço ela serve para dar para ligar um play geral, por assim dizer, né? E se eu pressiono de novo, ela dá um stop. É quase que um atalho universal do software de multipista, tá? Bom, quando eu clico em cima do clipe, em cima desse arquivo, ele vai abrir para mim um menu das informações que tem nesse arquivo. Cada um deles tem uma informação diferente. Aqui, basicamente, ele vai dar um gráfico, né, que a gente chama de forma de onda, que vai estar fornecendo algumas informações para a gente. Que tipo de informação? Por enquanto, a gente vai estar usando esse gráfico para tentar se localizar dentro desse arquivo. Ou seja, identificar através dessas formas, né, quais são os eventos, quais tipos dos eventos, né, e tentar linkar isso com o som. Por exemplo, vamos ouvir esse primeiro som e ficar acompanhando aqui junto a esse gráfico, tá? Ok, então a gente consegue perceber que essa primeira parte é totalmente diferente dessa, é totalmente diferente dessa, que tem uns ataques junto com uma textura lá no fundo. De repente você tem um ataque maior e etc. Então, através desse gráfico, você consegue diferenciar, né, ou pelo menos imaginar os eventos que estão acontecendo dentro desse arquivo de som que foi gravado, tá bom? Bom, reparem que esse arquivo ele é espelhado, né? Ele tem a mesma informação aqui de cima, ela é copiada para baixo. Isso significa que ele tem dois canais, né? Ele é um arquivo estéreo. Nós temos dois tipos de arquivo, né? Basicamente, temos vários tipos de arquivo. Ele pode ter quantos canais forem necessários, né? 5, 8 canais. Mas basicamente a gente trabalha com arquivo mono, ou seja, você tem apenas um canal. Um arquivo estéreo, você tem dois canais, tá? Lá na mixagem a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Do nosso lado esquerdo aqui, nós temos as configurações, né, de alguns processamentos básicos que a gente vai estar fazendo nesse arquivo de áudio aqui, ou nesse sample, né, como mesmo está escrito, né, o sample no sentido de amostragem, né, uma amostra de áudio, uma amostra de som. Bom, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção aqui, né, em se tratando do Ableton Live, é essa função de warp. O que é o warp? O warp é quando é um instrumento que o programa utiliza para analisar o arquivo de áudio, né? Com ele desabilitado, o Ableton ele não tem noção, por exemplo, de quanto tempo dura esse arquivo de áudio. Ele também não tem noção de algumas informações
espectrais relacionados a frequências, relacionada a periodicidade e outros parâmetros ali desse arquivo, que proporciona ele oferecer certos processos ali. Então, na verdade, quando você desabilita o Warp, é como se o Ableton tivesse apenas tocando isso, mas sem ouvir. Né? Ele é surdo e cego, assim, né, em relação ao arquivo de áudio. E quando você liga o Warp, ele fala, opa, peraí, agora eu estou enxergando esse arquivo, eu estou entendendo um monte de coisa que está acontecendo aqui, e por isso a gente vai conseguir fazer algumas coisas bacanas juntos aí. Uma dessas coisas bacanas que ele consegue oferecer para a gente a partir dessa ferramenta de Warp é o loop. Ou seja, ele tocar esse arquivo repetidamente. Né? E ele só consegue fazer isso porque ele consegue enxergar o tamanho que esse arquivo tem. Então, quando eu habilito o loop, vocês reparam que eu crio, ele também habilita automaticamente uma barra aqui em cima. Né? Na verdade, eu tenho duas barras. Uma especificamente sendo de loop, que é superior, né? Onde eu posso arrastar e selecionar o trecho que eu quero que fique tocando repetidamente. E a outra é a barra que seleciona o trecho desse arquivo de áudio que eu quero que seja tocado. Então, por exemplo, aqui, se eu deixar essa barra de loop nesse momento aqui, nesse 3.1, o arquivo, quando eu der o play aqui, o arquivo ele vai tocar, vai chegar no final e retornar para cá e ficar preso dentro desse loop. Ok? Se eu desabilitar o loop, ele simplesmente vai tocar e vai acabar como aconteceu antes. Tá bom? Só com essa ferramenta a gente já consegue explorar bastante esse conteúdo que está gravado aqui. E, inclusive, essa ferramenta ela foi responsável por uma das grandes revoluções na música, que é justamente o surgimento da música eletrônica. Tá? Eu não digo só música eletrônica de pista, essa cena, né, DJ e synthwave, etc., mas a música eletrônica como um todo. Né? Então, como por exemplo, a gente pode selecionar esse trecho, né? Apenas esse trecho, que vai ficar tocando repetidamente. E eu posso duplicar esse canal. Então eu vou ter um arquivo exatamente igual aqui do lado. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Eu vou ter um arquivo exatamente igual. Só que esse arquivo exatamente igual vai estar tocando uma outra parte. Por exemplo, vou colocar aqui esses ataques. Opa. Então reparem que eu já estou selecionando partes com base nesse gráfico, né, nessa forma de onda que ele me oferece. Então eu consigo me localizar dentro desse arquivo. Nem estou falando de minutos, de segundos, de compasso, de nada. Estou indo só pelo gráfico. Então eles vão ficar tocando simultaneamente. Agora, enquanto um toca esses ataques, o outro vai tocar essa ressonância do final. E eu dou o play nos dois aqui. Eu posso dar um play em todos eles juntos. Eu vou só abaixar, tirar esses arquivos daqui. E eu tenho esse play geral aqui no canal. Né? Quando eu aperto, ele dá um play. Ou então, eu posso dar um play individual. Beleza? E os botões de volume. Aqui já é interessante notar uma coisa.
eu tive que duplicar o canal para eu conseguir ter 2 eventos simultâneos. Se eu pegasse esse clipe, eu vou até mudar a cor dele para a gente não ficar confuso. Se eu pegasse esse outro clipe, que tem os ataques, e colocasse no mesmo canal, eu poderia tocar um ou outro, né? Mas não os dois ao mesmo tempo, por exemplo. Beleza? Então, vamos colocar aqui o canal também. Oh, meu Deus. Vou colocar aqui o canal também da cor verde, para a gente não se perder. E eu vou dar um Ctrl R aqui. Vou renomear, vou colocar ressonâncias. Ah, não, aqui são os ataques. Vou colocar então ataques. E aqui ressonâncias. Só para a gente não se perder. Tá errado. Tá bom. Beleza? Dessa mesma maneira, eu posso segmentar uma outra parte e etc. E criar, enfim, fragmentar esse arquivo inteiro, né? E aí vai da minha criatividade, do meu objetivo. Junto com essa função de selecionar partes do arquivo, a gente pode também trabalhar a transposição desse arquivo. E aqui você tem esse transpose, né? O transpose ele vem habilitado já em semitons, né? Então ele já é pensado para você trabalhar com questões de notas, de acordes, né? Mas não necessariamente ele funciona só com isso. Qualquer arquivo ele vai estar transpondo para baixo ou para cima, tá? Mas não necessariamente que o resultado sonoro vai obedecer esses, por exemplo, menos 7 semitons ou mais 7 semitons, tá bom? Aqui nessas ressonâncias, por exemplo, eu vou duplicar ela e vou criar um acorde, né? Então, só para a gente ouvir, eu vou solar essas 3, eu pressiono Ctrl e eu consigo selecionar vários canais em solo, e vou dar o play. Quando eu der o play, por mais que ele vá tocar esse arquivo do ataque aqui, mas a gente não vai ouvir porque só esses 3 primeiros estão solados, tá? Então, por enquanto, eles estão soando igual, né? Eu vou pegar esse segundo e eu vou transpor, deixar ele mais grave, né? Então, vou jogar ele aqui uma quinta abaixo, né, com menos 7 semitons. Não necessariamente que ele vá obedecer isso, tá? Isso envolve outras questões. E esse daqui eu vou deixar um pouquinho mais agudo. Sei lá, vamos colocar aqui 3 semitons. Opa, 3 semitons. E aí eu já tenho a sensação de um acorde, por exemplo. Beleza? Deixa eu dar um stop aqui. Onde eu tenho um mais agudo, um mais grave e um na região normal. Beleza? E só para a gente não se perder, eu vou colocar aqui então agudo, grave e vou chamar de médio, tá? Joga para cá, grave, médio, agudo. E o interessante é que eu posso pegar esses 3 canais aqui que estão formando juntos o mesmo objeto e agrupar eles por uma questão de organização. E aí esse grupo eu chamo de ressonâncias, por exemplo.